Fala pessoal, Luiz aqui de novo para mais um projeto aí bem prático. Hoje nós vamos fazer um corretor de texto. Vai ser um projeto bem completo para a gente matar o assunto aí das redes neurais recorrentes. E bom, vamos para o que interessa. Eu vou dividir esse projeto talvez em três partes, porque ele é bem grandinho. Ficaria demais, eu acho, para um vídeo muito puxado. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar mais da parte de dados, preparação e disponibilização. No próximo, a gente vai ver modelo, implementação e treinamento. E no último, a gente deve ver inferência, formas de utilização, métricas, etc. Tá bom? Então, vamos começar. Estou aqui com um repositório zerado, abri aqui o VS Code. Para variar, né? Eu vou disponibilizar sempre para vocês o código todo num repositório no GitHub depois, tá bom? Eu vou começar aqui criando o meu virtual environment, que é sempre bem-vindo, né? E instalando as coisas mais importantes, que vai ser começar instalando aqui o PyTorch, lembrando que para instalar no Windows, aqui eu estou usando o Windows. Então, lembrando que para instalar aqui a gente tem que adicionar esse index URL. Se você for usar GPU, que é o meu caso, né? Só não vou instalar esse Torch Vision aqui, beleza? Enquanto instala, eu vou falar já dos datasets. Na verdade, eu vou dar um exemplo aqui mais direto do que vai ser o projeto. Basicamente, o que a gente quer é o seguinte: eu vou ter uma frase do tipo, sei lá, bom dia, como você está? E eu quero que o meu modelo corrija isso. Dá um zoomzinho aqui para ficar fácil de vocês verem. Eu quero que o meu modelo corrija isso para bom dia, como você está? Ou seja, ele vai acertar gramaticamente aqui. Vai tirar esse VC, vai colocar o você. Se tivesse algum, sei lá, eu também aqui, ele escreveria o também com acento. Se tivesse escrito errado com N, ele corrigiria para M e assim sucessivamente, tá bom? Essa é a ideia do modelo. Acho que vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer as coisas aqui e eu mostrar um pouquinho dos dados. Já instalei o PyTorch, vamos instalar o Pandas, TQDM, PyArrow, o que mais? Talvez Matplotlib. E vai ter mais coisas mais para frente, mas eu acho que por enquanto a gente está bem coberto dessa forma. Enquanto ele instala, vou mostrar para vocês um pouquinho dos datasets, tá bom? Eu vou usar dois datasets, porque eu preciso, na verdade, assim, vamos pensar nos dados, né? Eu preciso. Não existe esse dataset que tem uma frase ruim e a parte melhorada dela. O que a gente consegue fazer é pegar um dataset que tem frases já bem feitas, construídas com o português correto, e nós vamos lá e nós vamos alterar ela de forma a ela ficar errada. Então, a parte errada do dataset, o exemplo errado, nós é que vamos criar em cima do exemplo correto, tá bom? Isso pode ser visto como uma forma de data augmentation ou introdução de ruído, sei lá. Escrito. Eu cheguei em duas opções legais para a gente usar, tá bom? Uma é a base do Wikipedia, que, né, tá bem construída, tem assuntos bem diversos, é bem legal de usar. Qual que é o problema dela? Ela não tem um português mais falado, né, de conversa e tudo mais, que pode ser um problema. Mas para todo o resto ela serve. Então, para aprender a escrever palavras da forma correta, eu acho que ela é muito boa. E aí, para baixar ela, gente, assim, é um pouco complicado você usar ela do zero aqui, pegando direto o dump do PT, o do Wikimedia aqui, né? Porque ele vem num formato meio dificultoso da gente usar, tá? O texto vem cheio de tags, porque isso aqui é basicamente um scrapping do Wikipedia, né? Alguém foi lá, pegou o HTML, colocou num formato aqui. Não sei nem se eles não colocaram num XML
e fizeram o dump. Mas tem solução para isso. Dá pra, tipo assim, como é feito, tá? A gente baixa esse dump de 2,5 GB. Aqui tem todos os artigos do Brasil, né, da versão PT do Wikipedia. Só que tá nesse formato estranho e precisa de limpeza, precisa fazer bastante coisa. Como é uma base muito usada, hoje em dia já tem bibliotecas que fazem essa limpeza pra gente, tá? O nome da biblioteca mais famosa chama Wiki Extractor, que ela faz exatamente isso, ela serve justamente para limpar esse arquivo aqui que a gente vai baixar. Qual que é o problema? Ela não roda no Windows, ela roda no Linux. Dá para rodar no Windows? Dá. Eu consegui rodar aqui, só que eu tive que alterar na mão, eu mesmo, a biblioteca, ainda mais que a versão do meu Python é um pouco mais nova, aí deu alguns conflitos que eu tive que arrumar também. Mas não ficou muito legal porque a parte de multiprocessamento, né, processamento em paralelo, não funciona porque ele usa fork, enfim, aí ia precisar de muita modificação. O que eu fiz? Eu processei tudo isso na minha máquina. Eu tenho uma máquina mais poderosa, maiorzona, Linux, que é onde eu faço os meus projetos de verdade. Então eu fiz toda essa extração lá e disponibilizei pra gente, tá? Mas se alguém quiser se arriscar, é só baixar aqui esse BZ2 aqui de 2,5 GB e rodar o Wiki Extractor, tá bom? Enfim, se vocês quiserem ver isso daí depois, eu também posso mostrar em outro vídeo, mas como não é muito core desse aqui, vamos seguir desse jeito. Então, aqui na minha pastinha, onde eu estou desenvolvendo o projeto, eu já coloquei essa minha extração Wikipedia 2025, tá bom? Essa é a base, eu transformei em parquet. Virou um parquet bem grande, tá? Na verdade está com 1,5 GB porque é parquet. Mas antes disso eu acho que estava nos 10 GB. Boa. Qual que é a outra base? A outra base é o Open Subtitles, que dá para pegar aqui no Opus. Que base é, na verdade, é um dataset para tradução. Então ele tem parzinhos de frases, sentenças, em mais de uma língua e em outra. E aí você consegue treinar um tradutor nisso. Ou você pode fazer igual eu, que vou pegar só a parte português e vou usar só essas legendas. Por serem legendas, elas estão escritas com português correto e tudo mais. E tem uma vantagem em relação ao Wikipedia que é um texto mais falado, né? Mais comum, não é tão formal. Então, por exemplo, frases como "e aí, beleza?" ou coisas do tipo, elas vão existir nesse dataset, coisa que não existe no Wikipedia, né? Então o modelo não aprenderia direito esse tipo de coisa. Tá bom? Então, boa. A gente já instalou os pacotes aqui. Ele não deixa eu atualizar, não vou atualizar. Bom, a gente já instalou os pacotes aqui, agora vamos começar a brincar com isso. Esquece, corta tudo, volta aqui. Para baixar a base do Wikimedia, não tem nenhum segredo, tá? A gente escolhe as línguas source e target aqui. Então, por exemplo, o melhor é pegar de inglês para português, né? Cagou a página. Pronto. Ele achou aqui inglês para português. E aí você vai ver, ó, a base ela tem várias versões. Na última versão é onde a gente tem mais tokens, mais dados aqui. Tem 68 milhões de sentenças. É coisa pra caramba. E aí a gente pode vir aqui, selecionar o TXT, PT e baixar. Tá bom? Esse é o arquivo que eu tenho aqui, Open Subtitles English português.pt. E aí agora a gente vai começar a dar uma olhada nesses dados, tá bom? Eu vou criar um notebook, né, para ficar mais fácil. Deixa eu já salvar ele como um data prep. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou importar o pandas e o tqdm. Vou ter que instalar aqui o PyKernel rapidinho. Eu não sei nem se meu computador vai ter memória para isso, hein? Vamos ver. Essas bases são realmente muito grandes. Vamos dar uma olhada nessa base do Wikipedia. E o Open Subtitles ele é diferente. Então a base do Wikipedia está aqui. Você pode ver que eu só estruturei ela. Tem alguns caras que estão sem texto, a gente vai ter que limpar. Mas ela tem ID de revisão, o título do artigo, a URL e o texto. Para variar, eu só estou interessado no texto, né? Você pode ver que o texto já está limpinho. Isso aqui, cara, quando ele vem de lá que você baixa, é
é meio hospício, assim, bem zoado. O Open Subtitles, ele é um TXT. Então é o seguinte, eu vou ter que ler o texto dele. Open Sub, não quero saber desses erros não. Eu vou fazer, na verdade, já vou quebrar aqui. Quero nem ver quanta memória eu tô consumindo agora. Se eu der um zoom aqui, se melhora ou piora. Acho que melhora um pouco, né? Pronto, li o Open Subtitles, tá vendo? Ele tem aqui algumas frases. É isso aí. São apenas 68 milhões, tá? Contra os 2 milhões do Wikipedia aqui. Mas o Wikipedia, a gente ainda vai quebrar ele, tá? O que nós vamos fazer? Vamos transformar isso aqui já em data frames. Meu DF vai ser um pd.concat. Na verdade, deixa eu pensar. Colocar o D1. Nossa, que esperto esse Copilot aqui, hein? Text é só text, eu não preciso nem renomear. E aqui o PD data frame desse jeito aqui. Falta só dar um reset index. É hoje que o meu computador explode. Perfeito. Tá aqui concatenado 70 milhões de sentenças. Agora a gente vai fazer uma loucurinha, né? Primeira coisa, é sempre bom nesse começo ter uma variável de tamanho e nossa, ele já até colocou para filtrar aqui. Eu vou filtrar, vou tirar todo mundo que é menor que 15, tá? De tamanho. Vamos ver quanto é que sobra. Já caiu bastante aqui para 52 milhões. Próximo passo, a gente vai fazer o seguinte. Os artigos do Wikipedia, e pode ser que algumas das legendas sejam grandes demais ou tenham quebra de linha. Nosso modelo ele vai aprender por uma sentença fechada, tá? Então a gente vai quebrar em parágrafos e depois a gente vai quebrar os textos todos. Então vamos lá. Quebra em parágrafos. Então, parágrafos. Caramba, ele é muito esperto, velho. Mas não é isso. Eu quero... É bem mais simples do que isso. Vou fazer só parágrafos mais igual a texto ponto speech barra n. Eu quero dar uma olhada nos parágrafos. Levar algum tempo. Ó, você vê que não aumentou muito, né? De 52 milhões foi para 60. Ou seja, foi só o Wikipedia mesmo que foi quebrado, basicamente. Esse aqui é um dos parágrafos. Nossa, esse aqui é dos grandes, hein? Tá bom. Agora a gente vai quebrar isso por frases, né? Então vamos lá. Eu vou precisar do regex. Para quebrar isso aqui, nossa, às vezes o Copilot ele é meio inconveniente. Vou desligar isso aqui depois. A gente vai quebrar em pontos finais, pontos de exclamação, pontos de interrogação. O que mais? Vou dar um barra S plus aqui. Se tiver espaço depois, ou mais espaços, né? Vou dar um split sentences aqui. Ele vai retornar isso, perfeito. Já que eu chamei de frases, vamos fazer frases, né? Perfeito. E vamos dar uma olhada no tamanho. Depois disso eu já vou reconstruir meu DF, reconstruir meu len aqui, dar uma olhada nele. Provavelmente vai ser legal a gente já dar uma olhada agora como ficaram os tamanhos. E eu quero ver o histograma também. Dessa vez ele errou. Olha só, tem cara com texto vazio. Os tamanhos ficaram até bem pequenos, né? Mas tem outliers, né? E esse outlier provavelmente vai cagar esse histograma. Tá bom. Vamos começar a pensar agora em filtros, já pensando em tudo, tá? Vou criar uma função filtra zoado, passar o texto. E aí é o seguinte, o primeiro filtro é de tamanho, se lendo texto. Até que ele acertou aqui, esse safado. Só que eu não vou retornar true, vou retornar 1. Então eu só quero textos maiores que 20, menores que 200, tá? Eu sei que eu filtrei 15 antes, mas tudo bem. Agora, a base do Wikipedia ela é bem zoada. Ela pode ter algumas coisas bem ruins. Então, a gente tem que filtrar um monte de coisa. Começando por símbolos. Então, se search... Deixa eu colocar aqui... Nossa, ele me atrapalha colocando essas coisas, porque eu não consigo ler direito. Então, se tiver essas chaves aqui, vou até mudar. Que isso aqui não é a parte de símbolos. Isso aqui é a parte de chaves e colchetes. Tags. Retornar 1, ou seja, eu vou filtrar fora. Se tiver tópicos, texto. Esse aqui dá para pegar direto com starts with. Dá pra... Se eu quiser passar mais de um, eu posso passar uma dupla. Vixe, eu precisava pôr aquele pontinho, mas eu não sei como. Bom, vai ficar desse jeito. Depois eu pego ele em algum canto. Peguei ele aqui. Coisas que não são letras. Tem muitas vírgulas. Deixa eu
tiver muita vírgula também não quero. Arc 6. 6 é muita vírgula, né? Não tem letras. Esse aqui eu vou fazer uma loucura, tá? Assim. Coloquei na mão mesmo os acentos porque, né? Próxima coisa. URLs a gente precisa remover. HTTP ou www ou algum arroba. Que mais? Coisas relacionadas a figuras. Então, esse aqui ficou legal. Pela primeira vez ele me ajudou, mas isso aqui tem que ser lower para funcionar esse regex, certo? E se não for nada disso, retorna zero. Beleza? É uma bela de uma função, né? Vamos aplicar e vamos ver como é que vai ficar a distribuição do que tem que tirar. Independente da distribuição, eu vou querer filtrar, né? Como a gente já arrumou o tamanho, agora dá para olhar de novo como é que está a distribuição. Já deve estar bem mais amigável. Enfim, e esse é o prep, tá, gente? Principalmente por conta do Wikipedia que tem que fazer esse monte de coisa aqui. Então fiquem espertos se vocês forem usar essa base algum dia. Mas agora que tá limpo, vai faltar só fazer o split. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no último vídeo. Vou colocar uns 1500. Para de estar aprendendo com o meu código, hein? Vamos ver a cara disso aqui. Se ficou bom, a gente já salva. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar ele só porque eu não gostei muito do lance da imagem tá aqui. Eu acho que a gente vai acabar perdendo muito. Imagem, figura. Figura e tabela, a gente até pode tirar. O problema é que o modelo não vai aprender essas palavras, né? Eu acho que eu vou tirar. Vou deixar só esses outros. E paciência. Lá, terminou de rodar. Basicamente, ele vai filtrar fora 19 milhões e deixar 57. Ainda é bastante, né? Aí aqui a gente tem a carinha de como tá o dataset, a distribuição dos tamanhos, ó, agora tá bem legal, né? Para ver uma cauda longa até 200, de repente não precisa nem treinar um modelo com tamanho 200. E fizemos o split. Beleza? Por último, a gente só precisa agora salvar. Ops. Eu acho que eu vou aproveitar o data prep aqui e já vou fazer a parte de tokenização, tudo junto. Vamos já dar uma olhada aqui no vocabulário, né? Aproveitar que eu tô com o dataset carregado. Que esperto, não precisa printar não. Vamos rodar esse cabra aqui. Oh boy, devia ter colocado isso aqui, né? É bom que a gente já vê quanto tempo demora para carregar o dataset. De 57 milhões de sentenças. Tudo bem que elas são pequenas, né? Podia ser bem pior. Demorou quase 1 minuto para carregar. Olha lá, rodou. Só que deu ruim. Deu um vocabulário de quase 9.000 caracteres. E aí quando a gente vai ver, ó, tá cheio de caractere cagado nessa base. Então a gente devia ter mais um filtro lá em cima para pegar isso daqui. Como agora é um pouco tarde demais, a gente vai ter que fazer uma nova filtragem. Assim, ó, eu vou definir quais são os chars permitidos aqui. Pronto. Coloquei um por um. Agora vamos definir o vocab. Só que é o seguinte, eu coloquei tudo lowercase. Então vou ter que colocar o lowercase e o uppercase. Exatamente isso. Já vou filtrar o vocab. Pode ser. De novo, tem que filtrar. Eu tenho que ver, na verdade, isso aqui não vai afetar meu split. Eu não vou perder muita coisa. Depois desse filtro, vamos refazer o vocab, ver se resolveu. A parte boa é que o vocabulário do meu tokenizer saiu aqui. Aliás, isso aqui é um tokenizer char level, né? Fiquem com a explicação do porquê eu estou usando o char level e não algum outro. Bom, pessoal, então falando um pouquinho só sobre a escolha do tokenizer, no último vídeo eu acho que eu não deixei muito claro e surgiram algumas dúvidas, mas é assim, dos tokenizers mais simples que a gente pode ter, tá? São esses dois, um word level e o outro que é o char level. Word level, ele significa que cada token vai ser uma palavra, ou seja, a gente precisa ter um vocabulário bem grande porque eu quero ter todas as palavras possíveis que o meu modelo vai entender ou escrever dentro do vocabulário do meu tokenizer. Por conta disso, ele tem um vocabulário bem grande, muito mais do que 100 mil, da ordem de 300 mil, né? Por ter isso, ele vai ter mais parâmetros, porque, né, já que eu tenho que projetar meus logits para o espaço do meu vocabulário, eu tenho mais parâmetros. Então, né, na minha rede, como eu tenho mais dados, como eu tenho mais parâmetros, mais opções,
eu preciso de mais dados para treinar, para eu ter certeza que o meu modelo vai ver cada uma daquelas palavras e vai aprender a representação delas, né? Só que, em compensação, enquanto, né, a gente está aumentando muito o vocabulário e tudo mais, e os dados e o tamanho do modelo, em compensação, ele comprime mais a nossa entrada. Então, ele vai dar um alívio ali para o modelo. Tem até um exemplinho aqui embaixo, né? Essa frase vira poucos tokens. Ou seja, a complexidade de formar a palavra não é mais do modelo, não é mais tarefa dele. A tarefa dele é simplesmente ligar uma na outra. Portanto, fica um pouquinho mais fácil a vida dele. Ele precisa aprender mais a lógica e o conceito do que cada palavra é, do que aprender a formar a palavra propriamente dita, né? Por conta disso, eu tenho menor erro a nível de palavras, né? Menor word error rate. Só que eu tenho o problema desse tokenizer, além, né, da questão do tamanho das coisas, é a alta sensibilidade para o out of vocabulary, né? Para palavras que não estão no meu vocabulário. Então, pô, eu escrevi errado aqui, troquei um acento de lugar, maiúsculas, minúsculas, tudo isso vai impactar, vai mudar a minha palavra. E se eu não tiver ela no meu vocabulário, ele vai acabar colocando aquele token de desconhecido, sabe? E aí vai ficar meio ruim. Então isso limita um pouco a expressividade, a criatividade do modelo nessa questão. O lado bom tem o lado ruim, né? Tem que ponderar aqui. Já o char level, que é o nível de caractere, ele é a outra ponta, né? Então eu vou ter um vocabulário bem pequeno, porque a quantidade de caracteres que existe ela é muito mais limitada do que a quantidade de palavras que existem, né? Então por isso ele é mais fácil de aprender, porque daí eu vou ter menos parâmetros na minha projeção, né? O meu modelo ele vai acabar ficando menor. Eu preciso daí talvez de um pouco menos de dados para já ter um modelo mais funcional. Só que em compensação eu não tenho nenhuma compressão. Então dá até para ver aqui no exemplo. Tinham tantos tokens que até tive que colocar uns atalhos aqui. Fiquei com preguiça de pôr tantas setas, porque é muita coisa, né? Uma simples palavra dessa vira uma listona aqui de tokens. E qual que é o problema disso? O modelo daí ele vai ter uma nova task interna, que é de aprender a formar as palavras, escrever elas do zero, né? E isso é um problema, né? Principalmente para modelos menores, e por ser probabilístico, pode ser que ele troque uma hora, uma letrinha de lugar ali, e trocou uma letra na palavra, cagou, né? Aqui ele vai escrever um pouco mais errado, só que em compensação ele tem pouca sensibilidade ao out of vocabulary. Simplesmente porque o vocabulário dele dificilmente vai deixar algum caractere de fora, né? Ainda mais, enfim, dependendo da técnica que você usar aqui para montar o vocabulário, pode ser que ele não deixe nenhum caractere de fora. Então, assim, tem pontos positivos e pontos negativos de ambos os tipos de tokenização. Esses não são os únicos tipos que existem, tá? Aqui eu estou mostrando os mais simples, mas tem técnicas muito mais poderosas, muito melhores, que são os tokenizadores que são usados no GPT, no Gemini, no Claude, etc. E que a gente deve ver mais para frente. Mas por enquanto, para esses projetos um pouco mais simples, a gente vai usar essa tokenização que também é mais simples. E aqui são as duas opções com os prós e contras, tá bom? Nós vamos com o char level pela simplicidade, enfim, não vai ocupar tanta memória, ele vai aprender, ele vai errar, mas a título de aprendizado e desenvolvimento de projeto para nós, ele já cumpre bem o papel que a gente precisa, tá bom? Ó, aqui rodou, ele filtrou, mas tá vendo? Não eram muitos casos cagados, 1,5 milhão, 1,7 milhão quase. Meu valide não diminuiu muito, então tá bom. Vamos ver como vai ficar o vocab, né? Se ficar bom, eu já vou fazer igual no vídeo anterior. Tokenize dict. Vou criar já um tokenizer. Oh, meu Deus. Não precisa estar sorted, não. Caraca, ele decorou meu código da última vez.
Vamos dar uma olhada como ficaria o tokenized. Já importei o pathlib, né? Importar o JSON. Que beleza. Aqui não existe. Esse cara tem que fazer ensure ASCII. Não é necessário, tá? Então eu vou tirar. Por último tem que salvar de novo. Deve ser base de treinamento mesmo. Lá. Esse aqui é um vocabulário bonito, tá vendo? Tokenized. Bonitinho. Estamos com 100 tokens. Tamanho bom. Estamos salvando a base de treinamento. Perfeito. Posso começar a próxima etapa, que vai ser, igual da última vez, fazer o nosso tokenizer. Bom, já rodou aqui. Vou só parar o kernel e apagar, né, para liberar minha memória. O tokenizer, nós vamos continuar do tokenizer do último vídeo, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma alteração simples. Por quê? Eu preciso introduzir agora o token de unknown. Para quem não tem aí, é só pegar lá no repositório. Embora não precise, mas eu quero aproveitar essa... Já que estamos mexendo aqui, vamos deixar ele um pouquinho mais completo. Então vou definir um token novo aqui. No tokenize, a gente precisa fazer o seguinte. Só se o token tiver no token diff. Aliás, tem que somar 4 aqui agora, né? Eu tenho 4 tokens extras ao invés de 3. Se o caractere existir, eu pego ele, se não, appendo unknown token. E a mesma coisa aqui, fazer assim, if token igual unknown token, pode ser assim, ou pode ser assim também. Se ele não tiver aqui, a gente vai fazer desse jeito. Beleza? Então o detokenize agora vai checar se o token é esse cara aqui e vai colocar ele. Tokenize também é a mesma coisa. Aumentamos para 4. Acho que isso é tudo. Agora a gente pode criar até um exemplo novo, né? Vou colocar mais um print só para ter uma quebra de linha. Vamos lá, nada disso tem no vocab. Vou colocar umas coisas estranhas. Pode ser. Esperto, hein? Vamos ver se isso aqui roda. Ó. Os últimos até tinham, mas ele tokenizou. Dá para ver aqui meus unknowns tokens, os últimos 2 que existiam, e depois ele detokenizou corretamente, certo? Maravilha. Uma coisa que eu não fiz foi quando ele tokenizar esse cara aqui, né? Mas fica de melhoria aí, quem quiser colocar depois, pode colocar. Então, nosso tokenizer é tão simples quanto isso. Agora a gente vai para a parte que é mais interessante, o augmentation, parte de introduzir ruídos lá nos nossos textos. Boa. Então, aqui sobre os ruídos são o seguinte, a gente vai aplicar essas funções, são 6, 7, 8 funções diferentes, talvez eu acabe colocando mais, não sei, para alterar o texto de alguma forma. Então, por exemplo, eu tenho uma função que eu chamei de informalize, ou seja, é tirar aqui, na verdade é ter uma relação, uma frase formal e uma informal. Então eu vou pegar a frase formal, bom dia, como você vai? E o você eu vou passar para a linguagem de WhatsApp, aí, de internet, né? Vou transformar o você. Um exemplo. Para fazer isso, enfim, a gente já vai ver como implementa. Não é difícil. Mas enfim, é essa transformação, tá? Esse tipo de transformação. Remover acentos, eu acho que não precisa explicar, né? É só remover os acentos. Sumiu o acento do você aqui. Swap chars, então é trocar de lugar caracteres que são vizinhos. Então, por exemplo, aqui eu troquei no dia o A com um E aqui no você. Essa é a transformação. Erros de teclado. Erros de teclado, esse é bem interessante. É basicamente olhar para o teclado e falar assim, ó, cara, aqui eu fiz no A, né? Eu troquei o A por S. Eu fiz aqui no M também. Então, se você olhar no teclado, cara, que tecla que tá perto do M? Pô, tem N, tem J, tem K. É sortear um desses e trocar. A mesma coisa aqui para o dia. O S tá perto do A, então eu posso trocar por S. Poderia ter trocado por Z, por X, por Q, né? Então, essa é a lógica dessa função. A repetição. Também, talvez não precise explicar muito, mas é escolher um caractere aqui para repetir algumas vezes.
Então, dia, vai, também é aproximado aqui a conversa de zap, né, de internet, o jeito que as pessoas escrevem. Remoção, esse aqui também é bem explicativo, bem autoexplicativo. Basicamente, a gente vai remover caracteres, então o M, tirei o O, dá para tirar até o espaço, tá? Enfim, uppercase deixa tudo uppercase, lowercase deixa tudo lowercase, né? Caixa alta e caixa baixa. E, no final das contas, a função que a gente vai usar, na verdade, ela vai fazer um apanhado de tudo isso daqui. Então, ela vai aplicar, conforme probabilidades, essas transformações. Então, a frase final ela vai ser um misturado de todas essas regras aqui, tá bom? Então, esses aqui são exemplos de como é, tipo, o que é esperado de saída, né, dessa função aqui de introdução de ruídos no nosso texto. Beleza? Aqui tem coisa pra caramba, tá? Eu vou começar com o cara com um Informalize. Na verdade, eu vou começar importando as coisas que eu já sei que eu vou precisar. Aqui, ó. Vou precisar do Unidecode. Então, vou dar um pip install Unidecode. E eu não tenho requirements aqui. Vou escrever Unidecode só para eu lembrar. O resto depois eu coloco. Isso é só para eu não esquecer. Aí vamos lá. Primeira coisa. Para fazer a parte do Informalize, a minha estratégia vai ser quebrar as palavras, porque eu preciso comparar com um dicionário de palavras já existentes. Eu não vou... Acho que não tem como ser muito diferente disso. Para separar palavras, eu vou usar o que... pode ser isso aqui. Words, separa palavras, find all. É isso aí. E eu preciso ter uma função que faz o contrário, né? Que depois junta elas. Nossa, mas por que ele fez desse jeito? Que loucura. Não dá pra confiar nesse cara, velho. Então, aqui é só colocar mesmo a palavra. Aí é o seguinte, se a palavra atual é uma pontuação junta, né? Tipo, tá colada na palavra, não coloque espaço. E deixa eu ver o que ele vai me propor aqui. Caramba, não tô achando meu acento circunflexo. Pera aí, já sei. O teclado é muito louco. Isso ou uma vírgula ou exclamação. Bom, pera aí, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Tem mais coisa, né? Pode ser um parênteses, pode ser só o parênteses fechado. Chave não pode ser porque eu tirei, né? Mas colchete talvez eu vou deixar. Bom, qualquer um desses. Page T. E a palavra anterior é uma abertura. Não coloque espaço. Então, ao contrário daquele lá. Beleza. Senão a gente tem que pôr espaço. É isso. Perfeito. Juntamos. Agora sim, informal. Aqui é o seguinte, eu vou definir, podia ser um dicionário, mas eu vou definir uma função. Ela vai ter essa cara, mas não é exatamente desse jeito, tá? Porque eu posso ter mais de uma opção. Mas a ideia é exatamente essa. Eu vou ter um dicionário onde você vira você, vocês vira vocês, lá lá lá. Já volto. Pronto, essa é a cara do rapaz, tá vendo? Uma porrada, para, o, pro, está, tá, enfim, vários. Meu Deus, assim sucessivamente. Bastante coisa. Beleza? Agora sim vamos formalize words. Palavras. Eu ia receber um proba. Mano, para de escrever tanto, velho. Que saco. Não, a próxima é nada. Isso. Por que eu tô fazendo essa lógica aqui? Só pra vocês entenderem, pra quando eu tenho bigramas, né? Então eu preciso ver qual que é a palavra. Por exemplo, se a palavra atual for por e a próxima que, eu sei que eu tenho que substituir tudo por que, né? E assim vai. É só para esse edge case. Então, se for unigrama, chamei de P, não de W. Eu escolho, se for bigrama, é isso. Se o bigrama estiver no informal map, perfeito. E se não for nada disso, a gente só coloca P mesmo. No final retorna. Só que essa condição do bigrama ela tem que ser checada antes do unigrama, né? Pra funcionar direito, eu acho. Então essa é a funçãozinha. É isso. Vamos para os erros de digitação. É isso. Vou definir aqui um dicionáriozão gigante. Já volto. Boa. Aqui, além de colocar os vizinhos no teclado, eu também fiz alguns adendos. Por exemplo,
trocar E por I. É uma coisa que às vezes acontece. Trocar K por C, esse tipo de coisa. Então, eu acrescentei aqui algumas coisas, mas essa é a relação de todas as opções possíveis. E a função, ela é muito tranquila. A gente já recebeu o texto, vai ter um proba. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Eu não gosto, mano. Eu quero escrever. Deixa eu escrever. Para cada char no texto, char lower não tiver novo texto, é isso. Agora, se ele tiver, eu vou sortear. Random choice. É isso aí. Perfeito. Se o caractere original ele tiver uppercase, a gente vai colocar ele uppercase. Se não, não, é só esse aqui mesmo. Tem um else aqui, que é só que não caia dentro da probabilidade. E é isso. Novo texto. Exatamente isso. Vamos para a repetição. É tudo muito parecido a partir de agora, tá? É isso. Swap de caracteres. Deixa eu ver. Cair, ele troca. Ele transforma o texto numa lista. Tá. Acho que isso faz sentido. Confia no Copilot, porque é uma função muito simples, né? Noção. Literalmente só isso mesmo. As últimas são muito parecidas agora. E agora a nossa função more. Tem que colocar todas as palavras. Os probas. Eu vou por 0,5 de padrão. 0,3. Aqui 0,05. Keyboard error 0,05 também. Upper também 0,05. Lower também. Isso aqui mais baixo, né? Senão remoção 1. Só para ele formatar. Boa. Aqui é o seguinte. A gente vai dar 15% de chance de não mudar nada, tá? Aí a gente começa. O único que precisa das palavras separadas é o informalize. Então, perfeito. Caraca, mano. Agora o Copilot resolveu ficar bom, hein? 9 acentos, swap char, keyboard errors, all upper, all lower, repeat char, remove char. Essa é a nossa função more. Vamos testar ela? Ó, tá funcionando bem. Tipo assim, ó, tá no limite do que um humano consegue ler, né? É exatamente assim que a gente quer. Tipo, essas probas eu já meio que tunei pra ficar desse jeito. Tipo assim, é difícil, mas tipo, essa última aqui o humano não consegue descobrir direito o que que é, não. Mas o resto, sim, a maioria, né? Esse aqui também não dá pra saber direito o que que é. Tá um pouco difícil, mas o modelo eu confio nele, vai dar certo. Boa, estamos chegando então no nosso último componente de hoje. Agora que a gente tem isso daqui, nós vamos conseguir servir os dados com um dataset. Que ele vacilou. Vamos lá. Dataset do nosso corretor. Nossa, dá até medo de deixar ele fazer as coisas. Vamos ver. Então a gente vai ter um data frame, que eu não quero com esse nome, eu quero, sei lá, dados, uma coisa mais fácil. Tokenizer a gente tem que ter também, mas eu não vou passar ele aqui, eu vou criar ele aqui, desse jeito. Eu vou ter um maxlen, os nomes estão muito difíceis. Um augment para saber se eu tenho que aumentar ou não, isso aqui faz sentido. Dados. Quando a gente pegar os dados, a gente na nossa linha que ele fez isso, eu não sei se isso. Não, isso aqui tá tudo cagado, mano. Texto vai ser self.dados.lock. Se eu não me engano, é text que a gente pôs, né? Deixa eu ver. É text. Então é isso mesmo. E tá faltando uma outra coisa aqui: mask. O que acontece? Eu já explico o que é esse cara aqui. Vamos lá. Para facilitar, como a gente vai mexer com duas coisas, eu vou fazer um arruma tamanho aqui. Ele tem que passar o maxlen aqui. Eu não vou usar o esperto. Gostei desse código aqui. Boa. Peguei meu texto. Se eu tiver pedindo para aumentar aqui, vai ser isso aqui. Se não, augmented igual ao texto. Tá bom? Beleza. A gente vai fazer o X do encoder. Lembrando que a gente vai estar fazendo uma arquitetura em decoder dessa vez. Que eu vou passar mais no detalhe no começo do próximo vídeo para a gente relembrar o que é. Mas são 3 entradas. Na verdade, são 3 saídas aqui do nosso dataset. Uma que vai ser a entrada do nosso encoder, uma que vai ser a entrada do nosso decoder e uma que é o label, né, do decoder. Então vamos lá. Aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que pôr a máscara. O que é a máscara? Tá?
eu vou substituir aleatoriamente alguns tokens pelo token unknown. Por que eu vou fazer isso? Para me certificar de que o modelo não vai ficar preso num comportamento que geralmente esse tipo de modelo fica, que é de simplesmente copiar a entrada. Porque quando ele aprende a copiar a entrada, a loss dele baixa bastante, porque ele já chega bem próximo daquilo que a gente quer. Afinal de contas, para alguns dos textos aqui, se a gente só copiar a entrada, só escrever isso daqui direto, sem corrigir, a gente já chega bem perto da saída, né? E às vezes o modelo fica preso aí para sempre. Para isso não acontecer, eu vou mascarar alguns desses tokens. Então ele não vai conseguir copiar, porque se ele copiar, ele vai copiar o unknown, que não faz sentido. Então ele vai ser obrigado a aprender a corrigir, entendeu? Então vamos lá. Se eu estiver mascarando, eu vou chamar um self mask tokens aqui. E aí a gente já vê o que isso vai fazer. Mas eu vou passar o Augmented. Só que o meu Augmented, ele ainda é texto, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem nada. Ele tem que ser um... Eu tenho que tokenizar ele. Senão isso aqui não dá certo. E eu vou ter que passar uns parâmetros. Ele vai usar o unknown token com uma probabilidade de 0.1, tá bom? Deixa eu definir essa função rapidinho. Isso é muito fácil. Na verdade, eu acho que eu vou jogar esse random pra lá, né? Mas eu posso já retornar. Aqui, é bem simples, é exatamente essa função. Mas eu vou importar o random lá. Beleza. Se não, só tokeniza esse cara aqui. Beleza. Agora que eu fiz isso, tratamento normal. Precisa adicionar o begin of sentence, end of sentence. Precisa arrumar o tamanho. E precisa transformar em tensor. Perfeito. Esse aqui já está no jeito. Agora vamos no X e Y do decoder. Aqui a gente vai adicionar sentence, tokenizar, perfeito. Eu vou arrumar, só que isso aqui lembra que tem que pôr o mais um por conta da escrita que anda. É só lembrar do último vídeo, por conta da janelinha. Agora sim, ó, X do decoder vai ser os tokens texto, perfeito. X decoder tensor, Y decoder, tokens texto a partir do primeiro até o último. Só que esse aqui ele não pode ser long. Não, tá certo, ele pode ser. Esse aqui que tem que ser int. E ó, ele ia me pegar uma peça aqui. Esse aqui tem que ser int também. E agora a gente pode retornar a entrada do encoder, o X do decoder e o Y do decoder. Perfeito. Perfeito, finalizamos aqui. Então, a entrada do nosso encoder, ele vai ler esse texto aqui, zoado. O nosso decoder vai receber o texto arrumado, só que ele tem que prever o próximo token. Então, ele vai receber por exemplo, aqui o O e tem que prever o L. O L tem que prever o A. E assim sucessivamente. E de alguma forma ele vai ter acesso ao dado zoado encodado pelo encoder, né? E a nossa label tá aqui. Beleza, gente? Então, corremos um longo caminho aí, desde pegar os dados até tratar aqui um pouco, dar uma olhada, construir o tokenizador, dar uma melhorada no tokenizador do vídeo anterior e fazer o dataset. Próximo vídeo, então, a gente vai pôr isso aqui em ação, vamos fazer o modelo, vamos rodar o treinamento, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Se essa ideia maluca aqui da gente mexer no texto aqui na mão vai dar certo ou não. Não percam. Bom, pessoal, eu já ia esquecendo. Para um dataset tão grande, a gente precisa se preocupar com duplicidades, tá? Nas legendas, por exemplo, deve ter muito não, coisas do tipo, ou oi, sabe? Repetidas vezes. E mesmo no próprio Wikipedia também, né? Podem ter sentenças ali muito parecidas ou iguais. Isso pode afetar bastante o nosso modelo, tá? Não é legal treinar com dados duplicados, certo? A gente tem que dar um jeito de remover duplicidade. Como a gente vai fazer isso? Olha só essa explicação. Boa, falando de remoção de duplicidade, então a gente tem basicamente duas técnicas que eu vou usar aqui. Lógico que tem mais também, tá? Então nunca é exaustivo o que eu falo, sempre tem outras opções, mas aqui eu sempre vou tentar trazer o que é mais direto, simples de usar, rápido e prático. Então, o primeiro é o BAL, né? É o que todo mundo usa, é o mais básico de todos, que é uma
igualdade exata, remoção de duplicidade por igualdade exata. Você pode fazer comparando todos os textos com todos os textos também. Só que se eles forem muito grandes, isso aí pode acabar ficando muito custoso computacionalmente, tanto se o texto for muito grande quanto se a base for muito grande, né? Então o que se faz geralmente é transformar esse texto em um hash, né? Na verdade, calcular o hash daquele texto. Hash aqui, eu estou falando de uma função que ela é determinística e ela vai gerar um código. Basicamente, ela vai codificar os bytes do teu texto e vai gerar um ID único, idealmente, né? É muito difícil ele gerar IDs iguais para textos diferentes, tá? Essa é a principal propriedade do hash, é por isso que a gente usa ele. Ele é barato de calcular, a gente consegue gerar uma string pequena e a gente usa ela, uma comparação, ao invés de você comparar um texto aqui grandão, a gente pode comparar essa string menor que a gente gera aplicando uma função de hash em cima dos bytes desse texto, tá bom? Isso daqui é um exemplo real, inclusive deste texto, eu apliquei um algoritmo que chama MD5, que é muito famoso, muito comum das pessoas usarem. Mas é isso, ele só serve para igualdade exata. Se o texto mudar, inverter a ordem de uma palavra, mudar alguma coisa assim, isso aqui já não funciona mais. E aí como é que a gente fica, né? Como é que fica a nossa situação? A gente vai para um outro algoritmo um pouco mais complicadinho, mas que serve também. O algoritmo mais famoso e mais utilizado para esse tipo de coisa é um que chama MinHash LSH, né? LSH, ou só MinHash, às vezes o pessoal fala. O que ele faz? Ele tenta calcular uma igualdade aproximada. Então, assim, eu não vou explicar ele exatamente, porque ele é um pouco complicadinho, ia levar algum tempo, entrar no detalhe. Enfim, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo só para isso, ou eu posso passar referências aí de lugares que vocês podem olhar mais no detalhe isso. Mas para ter uma intuição do que acontece, é o seguinte, imagina que a gente tem esses dois textos aqui, então eu tenho um texto 2. Eu quebro eles em pedacinhos. Então eu pego pedacinhos deles e gero hashes desses pedacinhos, tá bom? E o que a gente vai fazer é comparar os pedacinhos. Se bateu aqui 2/3, na verdade, dos pedacinhos bateram. Eu tinha de um lado, tinha do outro. E aí a gente consegue calcular uma certa similaridade aqui e falar que esses textos são X% aqui, no caso 33% similares. Uma outra forma de ver isso é um diagrama de Venn. É basicamente isso que a gente calcula, né? O quanto de intersecção a gente tem entre um texto e outro. Tá bom? Se quiser entrar um pouco mais no detalhe, os pedacinhos que a gente usa são chamados shingles. Então a gente pega... são n-gramas, na verdade, né? A gente vai janelando aqui no texto e pegando os n-gramas e montando uma listona. Essa listona tem algumas operações por trás, tá? Tem a questão de vetorização e tudo mais, mas eu uso basicamente essa lista para calcular os min-hashes, que o min-hash em si é um algoritmo, então a forma de calcular o hash é o próprio algoritmo aqui, ele é bem espertinho, bem otimizado. E a parte do LSH é uma parte que ele monta buckets, né? Baldinhos, onde ele agrupa aqui os hashes, porque assim, a vantagem de usar esse algoritmo é que ele é muito esperto. Ele não vai fazer essa comparação que eu mostrei para vocês dos pedacinhos entre todos os textos, porque isso é quase que comparar, né? Eu não precisaria do hash para isso. Eu poderia comparar os shingles direto. Mas a inteligência aqui é justamente essa parte do LSH que ele agrupa aqui, usa esses buckets para fazer uma primeira triagem, vamos dizer assim, e identificar, cara, quais são os textos que eu preciso fazer aquela comparação de fato. Porque se não bater aqui no bucket um texto com outro, eu já não preciso comparar, eu já sei que eles são dissimilares, né? Então, enfim, tem toda uma esperteza, um algoritmo bem interessante e vocês vão ver que é bem fácil de implementar, tá?
É isso. Boa, agora que a gente já sabe quais são as técnicas, vamos partir direto para a implementação. Para conseguir implementar, nós vamos precisar de uma biblioteca que chama Data Sketch, tá bom? Então é só fazer um pip install data sketch. Eu acho que eu já instalei aqui, sim. Então tá tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer duas versões do código, porque para máquinas mais robustas a gente consegue tirar a duplicidade de muito texto de uma vez, se a gente tiver memória suficiente. Se a gente não tiver, aí tem que usar uns truques um pouco sujos, tá? Fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Eu vou precisar do regex, vou precisar do MD5, vou precisar disso aqui. Do Datascache vou importar o minhash, que é a função para calcular o minhash de fato. E o minhash LSH, que vai ser os nossos buckets lá, é como ele faz as comparações, tá? O TQDM e o pandas. Aí vamos para as configurações. O minhash, ele precisa de um parâmetro que é o número de permutações. Então, isso daqui vamos pensar na resolução da aproximação aqui da similaridade, tá? Então, quanto maior for esse número, mais certeza a gente tem no cálculo ali da similaridade. Só que se ele for muito grande, o algoritmo demora muito para rodar. Então, como está colocado aqui, né? Um padrão mais ou menos ok são 128 permutações, tá? É isso. Depois a gente tem um threshold, que é justamente quanto de similaridade a gente precisa para considerar que algo está duplicado. Vamos considerar 85% e o tamanho do shingle, né, que são as sequencinhas lá de palavras que a gente vai usar para definir o texto. Então eu vou começar com uma função de pré-processamento. Então a gente precisa pré-processar o texto, deixando tudo lower, tirando espaços e remover pontuações, etc, para não atrapalhar, tá bom? Já que a gente só está interessado em similaridade do que está escrito de fato, né? Vamos lá. Os shingles é bem fácil de fazer. A gente pega os nossos tokens. Na verdade, eu não gosto muito dessa versão. Eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou definir os shingles como um set e, lendo o texto for menor que isso, eu vou adicionar e retornar. Se não, é isso aí. Então, se o meu texto for menor que o shingle, que não deveria ser, né? Porque a gente já filtrou antes, eu só retorno ele como shingle. Se não, eu vou andando, pego ali a porçãozinha do texto que eu quero, salvo no meu set de shingles. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? O minhash ele não trabalha muito com repetição, e sim só a existência. Por isso que isso aqui, então a gente conta uma vez só. Uma função para calcular o minhash. Então, eu vou definir aqui o meu objeto minhash, passando para ele a quantidade de permutações. Vou pegar os shingles de um texto pré-processado e para cada shingle eu vou adicionando, vou fazendo updates nesse meu objeto minhash, tá? Por que que a gente faz desse jeito? Esse objeto minhash, ele usa estatísticas aqui do shingle, ele monta internamente um vocabulário, faz algumas operações de vetorização, tudo mais, então para ele é importante saber quantos shingles tem e quais são eles, para conseguir calcular certinho o minhash, tá bom? Boa. Depois disso, nós vamos deduplicar o dataset. Então eu vou ter uma lista de textos, dessa vez o Copilot está me entregando aqui. Vixe, deu uma bugada. Boa. Então a primeira coisa, vou verificar aqui quantas sentenças eu tenho. Vamos fazer a deduplicação primeiro usando o hash MD5, né? A deduplicação exata. Esse aqui é muito direto, tá? A gente itera aqui nos textos, faz um strip dele. Se ele for vazio a gente já pula, mas a gente já sabe que não temos vazio no nosso dataset. O hash, que é bem rápido, a gente calculou o MD5 dessa forma, então ele calcula em hexadecimal, em cima, né, dos bytes aqui da nossa string. E para a gente pegar o conteúdo, né, no formato que a gente quer, que é uma string, precisa chamar essa função xdigest desse objeto que ele vai gerar aqui, tá bom? Aí aqui a gente tem a hash string. Se ela não está no nosso set, a gente só adiciona e append aqui. No final, a gente tem, né,
uma contagem aqui de únicos, ou seja, a gente já tirou a duplicidade aqui. Depois, a gente vai para a deduplicação pelo min hash. A gente começa criando o nosso bucketzinho, que é o LSH. Para ele, a gente passa duas configurações. Qual é o threshold, qual é a quantidade de permutações. Por quê? Esse threshold, na verdade, ele é uma mentira. Ele não existe de verdade. Existe uma propriedade, né, estatística, a qual, pela quantidade de permutações, quantidade de bandas que a gente vai usar internamente lá, que aí já é bem no detalhe do algoritmo, ele consegue estimar qual é o threshold que está sendo aplicado, entendeu? Então, na verdade, o threshold é uma consequência da escolha de duas outras variáveis, só que aqui a gente está fazendo o contrário, a gente está passando o threshold e o número de permutações e ele está inferindo a quantidade de bandas que ele tem que aplicar lá internamente para chegar nesse threshold que a gente quer, tá bom? Então, a gente precisa calcular todos os min hashes e vamos lá, iterando nos únicos exatos. Então, aqui já é depois de ter identificado os únicos da etapa anterior. Vou calcular o min hash, vou guardar. Aí, para cada min hash que eu tenho, eu faço uma query no meu bucket. Eu vou lá e pergunto assim, ó, cara, esse min hash, ele já existe? Se ele já existir, o resultado não vai ser nulo. O resultado vai ser... Ele retorna um objetinho. Na verdade, ele retorna que existe, sim ou não, e qual é o objeto que já existe, né? Se você quiser fazer pesquisa, etc. Mas aqui a gente só está interessado se ele não existe, ele vai retornar nulo, none. Vai entrar nessa condição e a gente vai poder daí então inserir ele dentro do bucket e falar, ó, agora está aqui, é como se a gente estivesse montando um dataset, né? E eu salvo os que foram aproximados aqui. E é isso. No final eu tenho todo mundo que foi deduplicado. A gente pode fazer um teste rápido aqui. Ele coloca exemplos, mas eu não quero colocar exemplos. Espera só um minuto. Boa. Coloquei aqui, vamos testar direto nos nossos dados, mas numa escala bem menor, tá bom? Vou fazer um sample de 30.000 aqui só e rodar. Ele demora um pouco, né? Porque o nosso dataset é gigantesco para carregar. Ó, carregou. Você vê que a deduplicação exata roda muito rápido e ele tira coisas já, né? Agora ele está rodando o min hash. O min hash tirou mais um pouquinho, né? Mais uns 100 e poucos aqui dessa amostra que a gente fez. Legal. Funcionou bem, dá para ver que tem mesmo duplicidade. Peguei uma amostra pequena e ele achou. Então a gente realmente precisa fazer isso aqui para evitar que o nosso modelo seja prejudicado por conta disso. Beleza, esse código ele funciona bem, dá para rodar de uma vez. Eu poderia só tirar o sample aqui e rodar. Qual que é o problema? Esse objeto LSH, que é o nosso bucket, a gente está inserindo coisas nele. Quantas coisas eu vou inserir nele? Cara, tudo que não foi pego na duplicidade exata. Que a gente viu que ele pega, mas ele não pega tanta coisa assim, né? Obviamente os datasets não tem tanta coisa assim exata. É tudo mais aproximado. E aí qual que é o problema disso? Esse objeto ele vai crescer absurdamente, né? A gente está falando de colocar 50 milhões de min hashes aqui dentro. Isso está na nossa memória RAM. Ou seja, não vai dar certo, vai explodir. Esse computador que eu estou usando tem 32 GB de RAM. Eu testei isso aqui num computador de 128 e mesmo no de 128 não cabe o dataset todo, tá? Esses objetos aqui eles acabam, né, acumulando demais e estoura a memória. Acabou estourando minha memória em 32 milhões e alguma coisa no computador de 128. Esse de 32 GB vai ser um quarto disso, né? Não vai dar nem 10 milhões. Ou seja, esse código aqui, ele funciona bem para datasets menores, né? A ordem de alguns poucos milhões a gente consegue rodar isso aqui. Como que a gente faz? Não cabe no computador o algoritmo. A gente precisa adaptar ele. Eu fiz uma versão adaptada, tá até bem comentado aqui e tudo mais, porque é meio difícil de entender o que está acontecendo para quem bate o olho assim pela primeira vez, tá bom?
mas eu vou passar por ele aqui. É o seguinte, o que a gente precisa fazer, basicamente, é quebrar esse objeto LSH e fazer ele na mão. Porque assim eu posso controlar aonde que eu vou salvar os hashes, né, que eu estou recebendo. Só que assim, ele faz algumas coisas que são mais complexas do que... O algoritmo em si ele é bem complexo. A gente vai ter que dar uma simplificada nele, mas vai funcionar, tá? Pode ser que ele erre um pouco mais, ele vai acusar um pouco mais de duplicidade, né? Vai ter alguns falsos positivos, mas para o tamanho do nosso dataset eu acho que isso não vai ser um problema. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como eu vou abrir o LSAID, eu preciso descobrir a quantidade de bandas que eu vou usar. Então é aquela conta que eu disse que o outro objeto ele faz automaticamente, aqui a gente tem que fazer. Tem toda uma continha e tudo mais, mas assim, o que a gente precisa saber é, para o 0,85, o que a gente precisa e mais ou menos uma quantidade de bandas, 20 bandas, um R igual a 6 costuma funcionar bem. O que é esse R? É o tamanho de cada subbanda que a gente vai usar para comparar. É basicamente o tamanho do bucket, tá? Então, aqui, uma continha, enfim, pode confiar que isso aqui funciona, tá? O resto, a grande maior parte do código aqui é tudo igual. Esse aqui, na verdade, é compute min hash, mas signature, os nomes são intercaláveis, o pessoal chama de assinatura, né? O min hash. E aí começa o nosso códigozão novo. A primeira parte do MD5 é exatamente igual, tá? A gente vai tratar aqui igualzinho. A única coisa que eu mudei nessa função foi adicionar direto o data frame, que é um pouco mais fácil, mas enfim, a gente podia ter deixado as sentenças direto. Então ele tira a duplicidade exata, beleza. Nesse código novo a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui com as variáveis e com a memória, porque justamente a gente está fazendo ele para não estourar a nossa memória. Então vocês vão ver que a gente apaga toda hora aqui algumas das variáveis, chama o garbage collector. E vamos lá. O que a gente vai fazer é o seguinte, o truque vai ser, eu vou salvar os hashes, eles vão estar abstraídos agora dentro de um objeto do NumPy, que ele é muito espertinho. Ele vai ter, à medida que for necessário mais memória, ou que for acabando a minha memória RAM, ele vai começar a salvar as coisas em disco, tá? Então a gente vai criar um arquivo e nesse arquivo eu vou ficar adicionando os meus min hashes. Basicamente uma matriz, né? Porque o min hash ele nada mais é do que um vetor, tá bom? Um vetor de qual tamanho 128, que é a quantidade de permutações que eu tenho. Então eu vou criar uma mega matriz do tamanho do meu dataset, uma matriz de, né, quantidade de linhas do tamanho do meu dataset e a quantidade de colunas, o número de permutações. E eu vou salvando nela aqui os meus min hashes conforme eu vou gerando, tá? E aqui eu rodo isso em batch para ficar mais rápido. Depois ele salva tudo bonitinho e agora então já começa daí, né? Os meus min hashes estão todos num arquivo, não estão mais em memória. E ele é esperto para carregar isso, enfim, é muito bom saber usar isso daqui, tá? Eu aprendi não faz muito tempo essas coisas e geralmente quando dá problema de memória é bom ver se isso aqui já não resolve. Tá bom, e aí vem a segunda parte do algoritmo. Então a primeira é calcular todos os min hashes, agora a gente precisa fazer a comparação. Como eu disse, aqui não vai ser exatamente o algoritmo, porque a gente vai parar uma etapa antes, por simplificação. Mas vamos lá. Então eu vou iterar nas minhas bandas agora. E eu vou pegar o que ele chama de rows per band aqui, que é a quantidade de subbandas. É como se eu tenho 128 permutações. Eu vou quebrar ela em bandas de 20 e eu vou iterar em 6 linhas por banda. Ou seja, a gente vai fazer tipo micro comparações, tá bom? Então, deixa eu voltar lá. Aqui ele só pega os índices, aí eu vou lá nos meus min hashes, pego só os que eu quero. Então, os que são dessa subbanda. Aqui é um truque muito sujo, gente. Eu penei, lógico que eu fiz esse código junto com a ajuda do LLM, né?
para deixar o mais eficiente possível. E quando ele veio com isso daqui, eu falei, mano, que é isso que você tá fazendo, velho? Mas não é tão terrível. Basicamente, o que ele tá fazendo é... Eu tenho um array, né, de 2 dimensões, que é justamente só a minha subbanda aqui do meu min hash, certo? Então eu tenho todas as linhas e só as colunas que eu quero. Para comparar, como eu preciso comparar todo mundo, se eu fizer a comparação de todas essas 6 colunas com todas as outras 6 colunas de todas as linhas, vai ser um hospício, né? Tipo, é ruim, vai demorar. Então ele faz um truque aqui que é o seguinte: eu vou pegar essas 6 colunas e vou só transformar elas e esticar isso. Então eu vou ter, na verdade, um valor único, corresponde aqui aos 48 bytes que ele está gerando, na verdade. Vai ser uma stringzona de bytes e eu comparo isso direto. Eu estou comparando uma coisa só, né? Fica bem mais fácil, bem mais rápido. Então tem esse truque aqui. E aí os detalhes, né? Por que o void? Por que o contiguous array? Deveria ser um pouco mais tranquilo, que isso daqui é justamente para ele, dentro da memória, ele ficar numa memória sequencial, justamente para eu poder fazer o view, que é basicamente eu não estou criando uma cópia nem nada, eu estou olhando para o mesmo endereço de memória. Enfim, se for muito complicado, só ignora e aceita que funciona. Mas basicamente o que ele está fazendo é isso. Pega 6 colunas, estica elas num array só e transforma tudo numa stringzona de bytes, né? Na verdade, em valores de bytes. A gente ordena esse cara e aí a comparação fica bem direta, porque eu vou comparar, na verdade, vizinhos, né? Eu vou olhar se eu sou igual ao cara que veio antes de mim. Basicamente isso. Então, isso aqui cria um vetorzinho aqui de booleanos e em cima desse vetorzinho de booleanos eu consigo pegar só os índices que são false. Daí, na verdade, só os índices que são true aqui e aí eu vou adicionar no meu possible duplicates todo mundo que é duplicado. Ele itera... Por que ele faz isso? Porque como eu rodo em bandas, tipo assim, eu vou rodar meu dataset todo 20 vezes. E aí, tipo, por isso eu fico sempre fazendo um update nos caras que eu acho duplicados aqui. Os caras que são duplicados são os caras que batem esses bytes. Isso daqui é o algoritmo do LSH, tá? Esses bytes a gente pode enxergar como os buckets e quando tem match, ele fala que são candidatos à duplicidade. Por que isso aqui está incompleto? Porque o algoritmo correto, né, completo, ele usa essa parte para identificar quem é candidato à duplicidade, mas depois disso ele vai lá confirmar. Ele faz a comparação mais certinha, né? Ou seja, ele é bem mais preciso. Aqui a gente está usando só como se fosse os primeiros 2/3 do algoritmo para aproximar, porque começa a ficar bem complicada a próxima parte. E isso aqui já resolveria bem o nosso problema, tá? O nosso dataset é bem grande, não vai... Mesmo que eu tire, que eu tenha falsos positivos, vai dar tudo certo no final. Então, no final, eu pego aqui todos os índices, descubro, tiro os duplicados, né? Como isso aqui é 7, eu posso fazer a remoção desse jeito, transforma numa lista, como é um dataset, eu posso passar a lista só dos índices que eu quero, e no final eu preciso apagar tudo que eu fiz, né? Então eu apago aquele meu arquivo de min hash, chamo o garbage collector, na verdade aqui eu apago a variável, chamo o garbage collector para limpar ali, tirar a conexão com ele, e depois eu tento remover. Pode ser que ele não consiga para quem está no Windows, porque o Windows é meio zoado para arquivos de conexão e tudo mais, às vezes ele demora um pouco mais, dá lock, mas é só apagar na mão qualquer coisa depois, tá bom? E aí aqui a gente pode rodar o mesmo teste. Ele tá rodando aqui, carregou, rodou o MD5 de novo muito rápido, né? Aqui ele tá salvando os min hashes, depois ele rodou os buckets e achou bem mais duplicidades, só que não dá para saber se é por conta da amostra ou se são falsos positivos. De qualquer forma, o script funciona muito bem e é ele que a gente vai usar para tirar a duplicidade do dataset todo, tá? Então eu vou rodar agora sem a amostra.
Vou salvar o dataset sem duplicidade. Vamos ver quanto tempo vai demorar isso, né? O MD5 já vai demorar agora um pouquinho mais para processar os 56 milhões de sentenças. Ele roda muito rápido, né? Quero ver como vai ficar minha memória RAM rodando a segunda parte. Depois que eu abrir isso aqui, ele ficou mais lento. Melhor não abrir, então. Confiar que vai dar certo. Olha só, a parte já exata já tirou 6 milhões de sentenças. Ou seja, tinha bastante duplicidade mesmo. O hashing, ele roda em batch de 10 mil, né? Por isso que aqui ele tá rodando só... vai rodar só 5 mil. Gente, vai demorar um pouco isso aqui, tá? 8 horas é o preço, tá? O dataset é grande, faz parte, limpeza de dados é isso aí mesmo. Então, paciência, temos que esperar. O que dá para fazer também, e eu acho que eu vou fazer isso no meio tempo só pra gente dar sequência aqui e finalizar essa parte, depois eu vou rodar ele inteiro e conto para vocês como é que ficaram as estatísticas do dataset. Na verdade, as estatísticas do dataset final eu vou colocar aqui em algum lugar na tela, eu não sei qual que vai ser o tamanho que vai sobrar, tá? Bom, pessoal, tá aqui. Eu vou rodar em paralelo esse cara depois, né? Porque vai exigir muito tempo aqui. Eu trago as estatísticas para vocês logo mais. Mas eu rodei numa amostra bem maior, tá? Gerei essa base de treinamento no Dup aqui. E o que a gente precisa fazer com ela? Eu criei um script que chama split final. Agora que a gente tem a nossa base final, tem uma coisa que eu tinha esquecido. Que é o seguinte, eu vou ter que refazer meu split, né? Obviamente, porque agora eu tenho uma base nova. E eu preciso salvar agora a validação separada do treino, porque eu quero que na minha base de validação eu já tenha exemplos aumentados aqui. Rodei meu text augmentation nela. Por quê? Porque eu vou deixar fixo os textos com ruído nela, para validação sempre rodar da mesma forma. O nosso dataset de treino, ele vai aplicando isso, né, para todos os textos que chegam e cada vez é de uma forma, né, por conta da aleatoriedade que está envolvida aqui no processo. A validação eu quero deixar ela fixa, eu quero que ela funcione sempre da mesma forma. Então eu vou deixar já fixo aqui salvo no dataset e vou salvar ela apartada. Eu criei também uma segunda versão aqui do dataset para validação, onde basicamente ele pula aqui a parte que ele faz o augmentation e ele pega direto do dataset o texto corrompido. Não sei se eu vou usar isso, tá? Porque depois a gente vai ver lá, né, no pipeline de treinamento que a validação a gente vai rodar ela de um jeito bem específico dessa vez, um jeito meio diferente. Mas tá aqui, se precisar eu fiz, tá bom? Não sei se eu vou usar ainda, mas a gente vai descobrir. As estatísticas do dataset final, sem duplicidade, depois de rodar por 8 horas o algoritmo de deduplicação, estão aqui. A gente caiu. Na verdade, eu menti para vocês, tá? Eu acabei depois otimizando um pouco o script, paralelizando a criação dos shingles. Então, cada núcleo aqui do meu computador conseguiu rodar de forma, né, paralela à criação. E isso fez o tempo cair bastante, tá? Em menos de 2 horas deu para rodar tudo. Sucesso. Ele encontrou mais 6 milhões de duplicidades, né, por similaridade aí aproximada. Então, no final, a gente acabou ficando com 44 milhões de sentenças. Esses valores, tá bom? E é isso. Agora sim, acredito que não esqueci de mais nada. Não percam o próximo vídeo, onde a gente vai usar agora todos esses dados que a gente preparou para treinar o modelo e ver o que acontece. Beleza? Valeu!